Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa desse recesso parlamentar na metade do ano de 2022. Hoje, com imenso prazer, recebendo aqui nos estúdios da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo, o vereador Joelson do Pote, do PDT. Vereador, seja muito bem-vindo. Obrigado, Enes. Obrigado. Estou aqui mais uma vez prestando contas do nosso mandato. É isso aí. A gente está agora nesse novo mandato do senhor, a gente já tem 1 ano e meio de governo, né? A gente já conversou no final do ano aí sobre muita coisa, que como o senhor já tem mandatos consecutivos, o senhor tem muito trabalho que o senhor conseguiu dar continuidade, independentemente de prefeitos, logicamente sabendo que uns o executivo abraça, outros não, né? Para o senhor conseguir efetivar esses projetos de lei e todos os projetos que o senhor tenta colocar em pauta, mas esse ano, especificamente, tem havido bastante conquista por lado de proposituras do senhor. A gente vai começar falando aí sobre a alteração da Lei 114 de 2017. Essa lei de 2017, quando ela foi aprovada, tinha alguns pontos nessa lei que a gente precisava modificar. Nós fizemos uma alteração também no Código Tributário, mas continuou essa lei em vigor. Então a Secretaria do Meio Ambiente está usando essa Lei 114 para continuar prejudicando os profissionais de engenharia e arquitetura e prejudicando principalmente quem está construindo, quem quer construir. Para quem está em casa, para entender o que significa essa lei, do que se trata essa lei especificamente? Ela é sobre aprovação de projetos de legalização e construção. Só que nessa lei também tem lá num artigo, que eu não lembro agora de cabeça, que fala sobre uma multa. Então essa multa ela tem um valor de aproximadamente R$ 5.800. E a Secretaria de Meio Ambiente ela usa isso para várias questões. Por exemplo, chega numa construção que ela foi iniciada e o proprietário não deu entrada no projeto. Multa. Aí você é notificado, você entra com a legalização da sua construção. Quando sai as taxas da prefeitura, vem mais uma multa de 5.800. Então, a prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente está prejudicando demais as pessoas que estão construindo. Ou seja, pelo que eu estou entendendo que o senhor está explicando, existem 2 multas. Exatamente. Uma multa de autuação pela notificação. Quando o seu projeto é aprovado. E esse valor é independente da área de construção. Você faz uma legalização aí de 40 metros quadrados ou um prédio de 4.000 metros quadrados, o valor é o mesmo. Então, o que eu fiz? Eu estou alterando essa Lei 114 no artigo que fala sobre a referência da multa. Sobre a multa, eu estou colocando ela de acordo com o Código Tributário. Então, ela tem um valor dessa multa de acordo com a área de construção e várias alterações ali. Então, ela é proporcional à sua área de construção. Entendeu? Então, o senhor também, nessa alteração, o senhor está tentando, então, acabar também com esse bis in idem da multa? Exatamente isso, porque de maldade a Secretaria de Meio Ambiente usa o artigo dessa lei 114 para continuar multando. Ela não está obedecendo ao Código Tributário, a alteração que foi feita no Código Tributário, que tem um quadro com a tabela sobre essas multas. Então, eu estou adaptando a Lei 114 é o Código Tributário. E aí as pessoas muitas das vezes tentam recorrer dentro da própria prefeitura, como já deve ter acontecido, e também é negado o pedido. Você sabe que a dificuldade só tem aumentado para quem quer construir, quem quer legalizar suas construções. É processo demorado demais. E, de qualquer maneira, é demorado também quando você entra no recurso com a multa, aquilo fica lá toda a vida para recorrer, para te dar uma decisão se foi aceito a sua alegação ou não. Então, isso também é muito demorado, entendeu? A questão é muito demorada. Quer dizer, você não pode multar porque o Código Tributário é de 2021 e essa lei é de 2017, então vale a última lei que foi aprovada. Mas de maldade a Secretaria de Meio Ambiente usa essa 114 para continuar multando. Quer dizer, e as pessoas que, por causa dessa burocracia,
não conseguem legalizar o imóvel, acompanhado também de toda essa inflação, que a gente sabe que um processo desse é muito lento, estamos falando aqui em 2, 3 anos para se conseguir uma aprovação, com todo o poder inflacionário que é exercido sobre o capital investido numa obra, essa obra sai muito mais custosa. E você sabe, você também passando essa dificuldade na aprovação do seu projeto, verdade, da sua construção, você sabe, né? Você passou por isso, você sabe. E soma isso tudo ao alto preço que está o material de construção, que está uma coisa absurda. O senhor outro dia até na tribuna deu um exemplo de uma vara de ferro. Exatamente, o quanto saltou o preço. De 10,0, de 15, 16 reais, hoje está custando 65 reais, para você ter uma ideia. E sem falar também na pandemia, que todo mundo passou a ter problema com isso, qualquer ramo de atividade que você exerça foi prejudicado. Você está saindo de uma pandemia e dá de cara com essa dificuldade. Né? A prefeitura, em vez de criar facilidade, ao contrário, ela cria dificuldade. Então, com isso, a gente está tentando, né, minimizar esses problemas que a prefeitura cria com a nossa população. Espero que o senhor consiga sucesso nessa empreitada, porque realmente Nova Friburgo é uma cidade, inclusive, que precisa desse empreendedorismo na construção civil de maneira legal, porque senão o que a gente vai conseguir é um monte de loteamentos ilegais, né? Que as pessoas precisam de moradia. A gente sabe que não tem como controlar isso aí é incontrolável. E cada vez mais vão abrindo ruas sem o mínimo de condições, e nessas ruas não são feitas casas com nenhum tipo de padrão técnico, com gabarito, com nada. São feitas casas da maneira que a gente conhece, onde se criam aí os famosos loteamentos, né, Joelson? Que depois aí a gente cai no mesmo problema de sempre. Precisamos colocar água, colocar luz, e aí a infraestrutura nunca contenta, porque não tem como você chegar. Acompanha. Não tem como acompanhar. Então, na verdade, você precisa simplificar para você poder atender essa população com a orientação de profissionais, que o objetivo deles é simples, é colocar em prática aquilo que eles têm para oferecer. Né? E aí fica difícil. Se você tem dificuldade de construir dentro da lei, porque você não consegue, é muito difícil você conseguir aprovar seu projeto na prefeitura, você constrói na legalidade e você não obedece os parâmetros urbanísticos que a prefeitura pede. Você até desconhece, na verdade, qualquer tipo de parâmetro. Não consegue construir dentro dos parâmetros. Um dos maiores exemplos disso, além do recuo, etc., do meio-fio, da calçada, esse é um. Exatamente. Vamos para o segundo aqui, um padrão de escada, por exemplo. Não faz a menor ideia do padrão de escada. Existem escadas aí que ela não se encontra em padrão de nada. O que acontece é que a prefeitura agindo dessa forma, é ela que está prejudicando, em geral, as construções. Né? Exato. E aí prejudica toda uma cadeia, não é somente... Na verdade, quando a prefeitura faz isso, ela não está sendo criteriosa e zelando pela cidade. Na verdade, não. Está impedindo quem quer trabalhar de trabalhar, e fazendo com quem tenha a necessidade real de um abrigo, de uma casa, de uma residência, faça da maneira que der. Porque a gente sabe que não existe fiscalização em certos pontos da cidade, não vai fiscalizar. Se você tentar construir legalmente no centro de Nova Friburgo, no Cônego, nas Brownies, você vai ser multado e fiscalizado. Se você fizer isso no Alto do Floresta, ninguém vai lá dizer para você que você está com construção irregular. E assim se formaram vários morros do Rio de Janeiro. Rocinha, Vidigal, todos foram formados assim, através de problemas de fiscalização em determinadas áreas e abandono completo de outras, porque não foram feitos programas específicos e os profissionais não foram ouvidos para colocar em prática isso e dar assistência. E desde o meu primeiro mandato, que foi eleito em 2012, o mandato começou em 2013, já tem quase 10 anos. Eu venho falando isso e venho cobrando também da prefeitura, porque principalmente a lei 11.888 de 2008, que é a lei da engenharia pública, é uma lei federal, e a prefeitura não cumpre essa lei. O senhor falou isso várias vezes. Ela não cumpre, ela tem a prefeitura, entra prefeito, sai prefeito, entra secretário de meio ambiente, troca secretário de meio ambiente e não cumpre essa lei. Isso que é importante, a prefeitura cumprir essa lei, que vai trazer um benefício para quem quer construir, quem não tem... quem está no direito de ter o projeto gratuito através da engenharia pública, que são as famílias de até
que tem rendimento de até 3 salários mínimos, e a prefeitura simplesmente não quer saber da engenharia pública. E isso seria um programa de ação social, de responsabilidade social. Não, mas é o contrário, ela não cumpre essa lei e bota o pessoal na rua multando quem está construindo. A gente não sabe nem como definir esse tipo de coisa, Joelson, fica até difícil. E eu estou nessa luta, você que acompanha, né, desde o primeiro mandato, há 10 anos, a gente está aí tentando fazer com que a prefeitura cumpra essa lei, e ela insiste em não cumprir. Sem dúvida, fica difícil encontrar a explicação, realmente a gente acompanha isso. O Joelson passou pelo governo do prefeito Rogério Cabral, passou pelo governo de Renato Bravo, agora o governo de Johnny Michael, e a gente passou também foram esses 3 prefeitos, não foi? Foram 3 prefeitos, e a coisa não consegue andar, e antes disso, o seu Manel do Pote, saudoso Manel do Pote, vivo conosco aqui, graças a Deus, mas saudoso, porque é sempre bom ter o Manel do Pote próximo. O Manel do Pote era vereador à época, Joelson já há muito tempo exercia a sua profissão. Outro dia, num outro programa que ele relatou, há tempos que ele já serve em engenharia aqui do município. E desde sempre foi assim, né? Porque mesmo com o seu pai sendo vereador, você sempre tentou fazer isso via seu pai também, de fazer funcionar, de botar para lutar sobre isso. Também. Porque é simples, né? É só colocar o que já existe para funcionar. Criam-se regras novas e as regras que existem, como o senhor está acabando de falar, que só está adequando ao Código Tributário, são desrespeitadas. Exatamente. Qual o objetivo? A gente só vê alguma coisa de diferente acontecendo em período eleitoral. Com essa aprovação da lei, da modificação da Lei 114, a gente vai acabar com essas multas. Agora, como nos outros governos que estavam prevalecendo, né, essa lei, não tinha também reforma do Código Tributário, a Secretaria do Meio Ambiente bota esse pessoal na rua multando, embargando obra. Aí quando chega o período eleitoral, tira o pessoal da rua. Muitos prefeitos até mudaram o secretário do Meio Ambiente em período eleitoral, porque você faz mal à população durante 3 anos e meio. Aí depois, nos 6 meses, próximo da eleição, a coisa muda. Aí ninguém sai na rua para multar, aí você fica bonzinho durante o período eleitoral. Isso tem aconteceu com os prefeitos anteriores, esse prefeito também, que eu até agora não vi diferença nenhuma desse governo, do governo passado, eu acredito que vai fazer a mesma coisa. A gente está aí... A sua experiência fala muito, né, Joelson? Quem tem uma visão de leigo, às vezes, como eleitor, mas a gente que está aqui e trabalha próximo, a gente entende. Primeiro que o movimento que a pessoa fizer já demora a ter resultado, qualquer movimento. Se a pessoa demora a fazer o movimento, aí que o resultado ou nem vai aparecer, ou se aparecer vai ser lá no fim. Mas a gente está aqui gravando esse programa já com 1 ano e meio de governo. A gente não pode esquecer disso, né? Exatamente. Isso aqui a gente alerta. Eu tenho falado isso nas sessões aqui, quando a gente usa a tribuna, a gente tem sempre falado isso. Exatamente. Joelson, vamos falar agora de uma outra situação, que são as estradas aí, através da sua parceria, abertura de estradas, conservação de estradas. A gente sempre falou isso também, da questão do abandono das... E é uma questão de manutenção constante, esse é o fato. O fato é que, por que a gente fala sempre abandono? Não é porque nunca vão lá, é porque o que exige manutenção constante, se ficar pouco tempo sem nenhum tipo de reparo, de cuidado, já está abandonado. E a gente precisa disso. A área rural de Nova Friburgo é gigantesca, né? A gente tem aqui uma produção enorme de hortaliças no 3º distrito. Um escoamento da produção tem que acontecer, né? E eu conversei até hoje aqui com o vereador Isaac Temani também, e falei da importância de vereadores que tem alianças políticas e articulação. E também é o caso do vereador Joelson do Pote, que sempre teve isso. Através de conquista, por exemplo, 3º distrito, as pessoas inúmeras vezes não conseguiam nenhum tipo de serviço de manutenção pela prefeitura. Mas a máquina que estava disponibilizada lá no 3º distrito era do Estado, através de uma parceria do vereador Manel, à época, e do vereador Joelson do Pote, depois. E é isso. Sem articulação, como fazer, Joelson? Tênis, os prefeitos que você citou aí não investiram nada em equipamentos para manutenção de estradas vicinais, mesmo Friburgo sendo o maior produtor agrícola do estado do Rio. E além de ser o 2º produtor de flor do Brasil e o 2º também de morango no Brasil.
e de couve-flor também, e sendo que, em geral, a agricultura, né, com todos os outros produtos, é o maior produtor do estado do Rio, né, mais concentrado na nossa região. Então, já que os prefeitos não investiram absolutamente em nada nessa área rural, fui buscar apoio com o deputado, consegui, através do deputado estadual Jair Bittencourt, essa patrulha mecanizada que a gente está trabalhando aí desde setembro do ano passado. A gente está cuidando das estradas, tenho certeza absoluta, 90% das estradas vicinais do terceiro distrito foram recuperadas. E isso tudo com o governo do estado, sem participação nenhuma da prefeitura, sem recurso nenhum. Inclusive com bica corrida, colocando bica corrida nos trechos piores, onde sempre dá problema de lama e essa coisa toda. E eu falo isso também, é bom falar isso, que eu consegui isso no primeiro ano do meu mandato. Isso aí não é uma coisa que... Eleitoreira, porque quando chega perto da eleição, você vê muita movimentação, o cara procura um recurso aqui, procura recurso ali. Eu procurei isso no primeiro ano de mandato e consegui no meu primeiro ano de mandato. E se não fosse essa patrulha, olha, as estradas vicinais estavam um caos. Eu vou citar um exemplo da estrada lá de Três Picos, além de ser uma estrada que atende uma produção agrícola muito grande, uma estrada turística. O ponto ali, o Três Picos, é uma das regiões mais visitadas pelo turismo em Friburgo. O estado de abandono que chegou àquela estrada, os moradores de lá falaram que nunca chegou à situação que ela se encontrava. E nunca ninguém viu a péssimo estado que encontrava aquela estrada. Hoje você vai lá e faz uma visita àquela estrada e vê como ela está. Entendeu? A diferença que foi, que a gente tem feito isso, né? Então é importante a gente falar isso, que a gente está tirando do discurso, levando para a prática. Eu também, nas minhas campanhas, eu nunca prometi absolutamente nada. Por isso que eu ando cabeça erguida em qualquer lugar da cidade, que eu nunca prometi nada. Na minha primeira campanha eu disse que daria continuidade, ia fazer tudo para dar continuidade ao trabalho que meu pai prestou ao nosso município durante seus 4 mandatos. E a coisa que Mané do Pote mais se dedicou foi em recuperação de estradas. E a gente está conseguindo manter isso aí. Graças ao governo do estado, que se fosse depender de prefeitura, você vê, tem 1 ano e meio de governo, o que a prefeitura comprou de equipamentos, né, de máquinas, de caminhões, o que ela investiu na recuperação de estradas? Nem roçadeira a prefeitura tem. Isso é uma incógnita. Para limpar as estradas. Isso então, é uma incógnita de gestão, né? Você tem alguma coisa que te dá muita rentabilidade, que te traz muito retorno, que movimenta a economia da sua cidade, que traz o reconhecimento público, estadual e a nível de país também, né? E você não devolve nada em troca disso. Você tem um acesso lá à plantação de flores de corte, que é horrível, um acesso muito ruim. Agora a gente está no período de inverno, então não tem chuva, é muito menos pior, né? Quando chega o verão é um caos para você, é um atoleiro praticamente para você conseguir chegar e sair. É ônibus com todo mundo desembarcando, não consegue chegar, caminhão pedindo pelo amor de Deus para caminhão de bica corrida ir até lá. O porquê desse tipo de atitude em relação a isso? Um outro ponto que eu quero tocar aqui é o seguinte, que a questão numérica, engraçado a gente falar sobre isso, vereador, que vale a gente destacar aqui que nós tivemos 4 vereadores do terceiro distrito e eram constantes as reclamações das estradas vicinais e da falta de cuidado, problema com escoamento da produção de morango, associações se manifestando. Aí o senhor falou assim, agora para mim, 90% das estradas lá estão em bom estado de conservação. E para nós confirmarmos isso, a gente não precisa ir até lá, Joelson. Basta a gente entender que a reclamação acabou. Se a reclamação acabou, exatamente, é porque está resolvido. A gente olha o WhatsApp, as mídias sociais, a gente não vê. A gente não vê a reclamação das pessoas porque o produtor se manifesta. O produtor está lá, ele tem internet, ele tem celular. A gente não vê isso hoje. Então, quer dizer, se a gente não vê isso dentro da prestação do serviço público, é porque o serviço está sendo prestado. Porque a gente sabe que postar para elogiar é difícil, mas também é natural. Até porque é obrigação. Quanto a isso não há discussão.
Mas quando existe a execução do serviço e a fluidez da produtividade por esse acesso, a gente simplesmente não ouve reclamação, o que é o caso. Então vale a gente ressaltar isso, porque às vezes a articulação política feita de forma errada, por pontas soltas e não em prol de uma ideia só, atrapalham a execução de um trabalho e não adiantam a resolver ele. Porque muitas vezes um vereador, para tentar não deixar o outro trabalhar, acaba colocando pedras no meio do caminho e aí o vereador não consegue, às vezes, realizar ou tenta minar o trabalho dele. A gente sabe que isso acontece. Você ter falado isso, e também eu quero chamar a atenção que a agricultura é uma das principais atividades econômicas de Friburgo, junto com a metalmecânica e com a moda íntima. A agricultura também é uma das principais, né, atividades econômica da nossa cidade. E quando você falou nisso aí, eu vou te dar um exemplo claro dessa situação que você falou. Eu tenho um projeto de lei que fala sobre movimento de terra para recuperação de estradas vicinais. O projeto de lei é aprovado já há alguns anos. Então, quando essa patrulha mecanizada chegou, eu me dirigi à prefeitura, à Secretaria do Meio Ambiente, e pedi essa certidão, essa licença ambiental para que a gente pudesse fazer essa movimentação de terra, porque muitos lugares do tipo da estrada, de certos trechos, não é só você passar patrol e colocar bica corrida, é também você colocar um material de boa qualidade, e a gente tem equipamento, tem rolo compressor, tem caminhão-pipa, então a gente faz toda a preparação, né, com esse material e coloca a bica corrida e o rolo faz o acabamento. Eu dei entrada nesse pedido dessa licença para a gente poder fazer esse movimento de terra. Início de fevereiro desse ano. Essa licença, ela saiu ontem. Ela demorou 6 meses para sair. Por que ela demorou 6 meses para sair? Isso era para sair com uma semana. Por que ela demorou 6 meses? Porque quem está à frente desse programa sou eu. É uma tentativa, né, de boicote que a prefeitura fez de boicotar. O senhor me permite, desculpa. Exatamente isso. Então, alguns trechos lá que a gente não chegou, não conseguiu fazer, e eu expliquei e tenho falado aqui no plenário da Câmara. Hoje eu vou falar mais uma vez. Os trechos que não foi feito lá justamente porque a prefeitura não liberou essa licença ambiental para que a gente pudesse fazer um serviço melhor. Entendeu? Aí fica difícil a gente falar em fazer política pública para o cidadão, para a cidade, quando algumas pessoas querem fazer política contra o político. Exatamente. E aí fica difícil, inviabiliza. Exatamente. Muito importante essa colocação. Obrigado, Joelson. Joelson, vamos falar agora de um outro grande projeto também que você está participando aqui, que é tentar ajustar a situação do Código Tributário. A gente está falando sobre economia, sobre a participação. Exatamente. O Código Tributário foi podemos chamar de uma aberração? Podemos chamar de quê? Foi. E eu falei isso desde o primeiro dia do meu mandato, que a gente precisava fazer essa mudança, essa alteração nesse Código Tributário. E você viu aí vereadores questionando que não podia ser feito. Quer dizer, se foi um erro lá atrás, esse Código Tributário, se ele está sendo ruim para a população, então o que a Câmara tem que fazer? Tem que fazer os ajustes no Código Tributário. Reverter o problema. Isso é uma coisa muito clara. E você sabe que você vê vereadores aí falando o contrário, que não queria, que não poderia mexer no Código Tributário. Claro que pode ser mudado. E foi mudado. Nós pegamos a comissão, vários pontos no Código Tributário e foi alterado. E tem mais alterações que a gente precisa fazer. Tem a questão da taxa de lixo, tem muita coisa que a gente precisa continuar alterando. Agora, principalmente quando eu falo nas taxas de aprovação de prefeitura, dessas multas, né? Nessa questão da multa, acharam a brecha na 114 para continuar prejudicando a população. Mas essa mudança já foi muito importante, a gente vai continuar fazendo as alterações que forem possíveis fazer para tirar para a gente modificar o Código Tributário, que só fez mal à nossa população. Esse código foi aprovado e depois foi criticado. Muita gente que participou da aprovação depois
também começou a tecer críticas, mas não foi 100% verdadeiro na colocação de que participou e fez muita força para que ele fosse aprovado. Até porque vereadores que falaram sobre o Código Tributário, quem defendeu, não vou citar nomes, mas o vereador, ex-vereador que mais defendeu o Código Tributário hoje é titular de uma secretaria importante na prefeitura, né? Então, esse cidadão foi o principal, foi o principal defensor do Código Tributário. E aí, o principal defensor do Código Tributário num governo que, teoricamente, ele era um dos principais opositores. Exatamente. Aquilo ali realmente foi uma desconexão de informações, né? Então, agora, depois de aprovado, a gente viu realmente o mal que ele trouxe, então a gente está fazendo essas mudanças. Né? Tomara que consigam, Jorge. Tomara que consigam. Avançou em alguns pontos e a gente vai conseguir avançando. Jorge, agora a gente está chegando no último tópico aqui do nosso bate-papo de hoje. A gente vai falar sobre a situação do projeto aí do 115 de 2021, que fala a respeito de uma orientação do Ministério Público com a empresa Energisa aí. Nós fomos surpreendidos com essa orientação do Ministério Público, porque já existem várias restrições hoje para você fazer uma ligação de luz. A própria Energisa já não faz ligações em área de preservação ambiental, em construções que estão próximas a nascente, próximas a cursos d'água. Então já existe essa restrição em loteamentos não legalizados. Então existem várias restrições. E no início do ano, o Ministério Público fez uma recomendação à Energisa, colocando mais restrições ainda. Então, em resumo, para a população entender, hoje você faz um requerimento de uma ligação de luz. Se você não tem a escritura e o RG do seu terreno, a Energisa não faz mais ligação. Então vai atingir uma parte muito grande da população. Principalmente a área do interior, a maioria dos terrenos são inscritos no INCRA. Então você não consegue, primeiro que você não consegue desmembrar uma área menor que 20 mil metros quadrados. Então quando você vende uma área, você faz uma promessa de compra e venda, na cidade também tem muito isso. Então ficou muito restrito. Hoje poucas pessoas na cidade conseguem fazer uma ligação de luz. Eu vou citar um exemplo, o bairro Nova Suíça. Eu acredito que 60% a 70% daquele bairro, que é um grande loteamento da década de 50, não tem RGI. O motivo eu não sei por que não tem RGI. Então hoje você constrói no bairro Nova Suíça, com os maiores bairros de Friburgo, numa parte do loteamento que não tem RGI, você não vai mais ter a sua ligação de luz. Você hoje num terreno, que nem o meu caso, que eu construí, né? Meu terreno do meu pai. Minha irmã também construiu. Hoje a gente não ia conseguir a ligação, porque hoje a Energisa, ela te pede que você faça o desmembramento do terreno e faça uma escritura daquele terreno ali separado para poder ligar a luz. Então, isso é uma dificuldade imensa e é coisa que não vai acontecer. Quando você está construindo, quando você é herdeiro, na roça, como os terrenos são maiores, você faz uma construção no terreno ali do lado, perto da casa do pai, isso sempre foi assim. E na cidade, como o terreno é menor, o cara constrói na laje, né? Meu filho casou, vai construir na laje aqui e tudo bem. Ele não vendeu a laje, é herdeiro que está construindo. E hoje você não vai conseguir fazer ligação, se você construiu na sua laje ou no terreno ali que é do seu pai, da sua mãe, que é da sua família, que você é herdeiro, você não consegue fazer ligação de luz sem o RGI. Áreas, loteamento, vou citar um caso aqui do amigo que construiu no terreno ali no Jardim Califórnia. Ele comprou, quem passou o terreno para ele já tinha uma promessa de compra e venda. Porque o que vendeu para esse terceiro também não fez a escritura, então vai passando de mão em mão e não vai ser... Mas é um loteamento legalizado, Jardim Califórnia. E a Energisa também não está ligando as luzes nesse caso. Então eu pedi uma audiência com a promotora de justiça que fez essa recomendação para me levar a umas situações como o caso de áreas consolidadas, como o loteamento Nova Suíça, como o Tio Dongo 2, eu estou citando que são grandes loteamentos. O loteamento Tio Dongo 2 é um grande loteamento em Conselheiro, ninguém daquele loteamento tem RGI.
Então, se você construiu hoje no loteamento Tio Dongo, você não vai conseguir a sua ligação de luz. Então, a promotora de justiça vai marcar essa reunião, que eu quero levar essas situações para ela. Né? Eu também sou contra, isso a gente não pode ser favorável de um loteamento ser feito sem aprovação. Isso aí está errado. Claro. Quem está fazendo seu loteamento, que legalize seu loteamento. Né? Senão a coisa também vai... Lógico. Agora, uma área que já está consolidada, como eu citei aqui, da década de 50, que é a Nova Suíça, como é que você vai retroagir? Né? Por que não tem RG na área maior ali? Ou por que não tem RG aí? Porque o loteamento Tio Dongo 2 não foi aprovado. Eu não sei. Tio Dongo 2 acho que da década de 70 ou 80, tem 40 anos isso. Então já era consolidada. Você tem que exigir isso agora, quem está fazendo loteamento e empreendimento agora. Não o que já está consolidado. E a questão também quando é um parente que constrói. A pessoa proprietária não vendeu o terreno, não fez loteamento nenhum, não caracteriza o loteamento. São os herdeiros que estão construindo. No caso, eu e minha irmã, que construiu. Se meu pai tivesse 10 filhos, lá seriam 10 construções mais a casa do meu pai. Então, isso é um loteamento? Não. São herdeiros que estão construindo. Então, hoje é vedada essa ligação de luz através dessa orientação do Ministério Público. Depois, então, a gente traz o pessoal de casa aí para a informação do que aconteceu. Exatamente. Eu sempre tenho falado aqui, hoje eu vou falar de novo, sempre tenho falado que você mantendo a população informada. Assim que eu conseguir ter esse diálogo, né, com a Promotoria de Justiça do Ministério Público, para retornar para ver o que avançou, como é que ficou, porque realmente hoje, do jeito que está muito difícil você conseguir a ligação de luz na sua construção. Joelson, agradeço demais a sua estada aqui conosco. Eu queria que você se despedisse do pessoal de casa aí e até o dia 1º, até dia 2 de agosto que a gente volta com as sessões ordinárias. Eu que agradeço aqui o espaço e dizer que a gente continua sempre aí à disposição da nossa população. Eu sempre falo, eu nunca fui vereador de gabinete, né? A gente está sempre na rua, que é na rua que você sabe o que está acontecendo. Então, quero colocar aqui sempre à disposição do nosso mandato a favor da nossa população. Obrigado, Joelson, mais uma vez. A você de casa também, meu obrigado pela sua audiência, sua companhia e o seu carinho. Fiquem todos com Deus e até a próxima.